Ele tinha um compromisso com a mãe dele, então meu marido me deu inesperadamente R$ 20 da carteira dele. Pegos de surpresa por essa reviravolta, só pude olhar em branco enquanto ele se afastava, deixando a esposa em trabalho de parto para priorizar buscar a própria mãe para suas aulas. Apesar de sua mãe ter consistentemente me menosprezado no passado, eu suportava isso pelo bem do nosso filho, mas naquele momento, percebi que alguém que negligencia seu filho dessa forma não merece ser pai. Apesar da dor crescente, decidi enfrentar o parto sozinha. Meu nome é Celina. Casei-me com meu marido Bob logo após me formar na faculdade. Estávamos levando uma vida conjugal razoavelmente feliz. Bob, 3 anos mais velho do que eu, havia sido um veterano no meu clube de faculdade. Ele se apaixonou por mim à primeira vista quando entrei como caloura. Olhando para trás, eu fico corada pensando em como ele me perseguia apaixonadamente. Quando você é jovem, só o fato de alguém ser mais velho pode fazer com que pareça tão legal. Eu correspondi aos avanços de Bob e namoramos sem problemas até a minha formatura. Mesmo depois de nos casarmos, Bob estava completamente apaixonado por mim, então eu nunca me preocupava com ele me traindo. Ele sempre saía do trabalho na hora certa, ia direto para casa e comia o jantar que eu havia preparado enquanto ainda estava quente. Ouvi dizer que ele se gabava disso no trabalho, dizendo quanto estava feliz. Então eu imaginei que nenhuma mulher se aproximaria de um homem tão claramente dedicado. No entanto, havia uma razão pela qual eu descrevo nosso relacionamento aparentemente tranquilo como razoavelmente feliz, e essa razão era minha sogra. Eu pensava que os problemas entre sogra e nora eram coisas do passado, mas no momento em que ela me viu, franziu a testa e disse: "Qual é o problema com esse seu cabelo? Parece que você jogou tinta nele. Eu aposto que você o tingiu ontem à noite na correria, não é?" Tentando parecer pura e inocente. É embaraçoso. Você pode deixar meu filho aqui e apenas voltar para casa. Honestamente, se você soubesse que ia nos encontrar, deveria ter cuidado do seu cabelo com antecedência. Quando eu visitei meus sogros pela primeira vez, antes do casamento, ela me disse isso e eu fiquei aterrorizada e mortificada. Como ela apontou, percebi que a cor do meu cabelo estava muito brilhante no dia anterior e, com a ajuda de Bob, eu tingi de ruivo. Envergonhada e frustrada por ter sido tão facilmente desmascarada, eu fiquei abatida por um tempo. Admito meu erro na etiqueta, mas gostaria que ela tivesse falado isso de uma forma um pouco mais gentil. Ficar separada de Bob por causa da cor do meu cabelo e virtualmente ser expulsa da casa dos meus sogros na minha primeira visita foi difícil. Bob me ligou mais tarde e disse: "Acho que a mãe estava apenas nervosa e acabou sendo um pouco dura. Ela realmente gosta de você. Não se preocupe. Ela está de acordo com nosso casamento e quer que você a visite novamente." Naquele momento, eu estava bastante irritada com o tom indiferente de Bob. Ela me insultou na frente dele, ele não a impediu e agora parecia estar defendendo ela. Não havia dúvida na minha mente de que o pedido dela para que eu visitasse não era genuíno. Ela ia nos forçar a morar com ela depois que nos casássemos e me criticar constantemente. No entanto, quando finalmente tomei a decisão de me casar com Bob, minha sogra não fez nenhuma sugestão desse tipo. Fiquei aliviada, mas foi um alívio de curta duração. Ela começou a ligar para Bob com frequência pedindo que ele fosse para sua casa. Ele finalmente terminou a faculdade fora do estado e conseguiu um trabalho, então nos casamos. De repente, estou tão solitária, porque ele deixou Celina tirar uma folga e vir ficar comigo por cerca de uma semana. Quando vi tais e-mails endereçados a Bob, fiquei surpresa, mostrando-me a mensagem. Bob perguntou o que deveríamos fazer. Em vez de deixá-lo responder, eu liguei para minha sogra e disse: "Agradeço muito a sua preocupação, mas ainda temos coisas para desembalar e papelada para resolver. Acho que levará um tempo antes que ele possa tirar uma folga. Sinto muito." Em resposta, ela disse: "Você pode desembalar sozinha? Não confie sempre no meu filho." Eu simplesmente acenei com a cabeça e terminei a ligação. Ela estava fingindo se importar comigo, mas só queria seu querido filho ao seu lado. Não havia consideração para um casal recém-casado. Enquanto eu estava irritada com minha sogra inconsiderada, eu também estava chateada com Bob, que simplesmente concordava sem resistir. Meu marido diz que a mãe dele sempre foi assim. Depois que ela se separou do meu sogro, sua superproteção se tornou ainda mais intensa. Quando meu marido decidiu ir para a faculdade, ela chorou e tentou impedi-lo. Ele de alguma forma convenceu e continuou a estudar. Mas, aparentemente, eles costumavam se comunicar por e-mail ou telefonemas quase todas as noites. Ele sempre confiou em sua mãe, que o criou como mãe solteira.
Pelo que eu vi, o relacionamento deles sempre foi forte, o que eu respeito. É admirável que ele seja dedicado à mãe, mas eles são adultos, então deveriam ter alguns limites apropriados. Dito isso, essa tem sido a norma deles e eu entendo que não é certo julgar a dinâmica de outra família. Se não fosse por isso, meu marido é ótimo com as tarefas domésticas e é sincero no trabalho. Eu até tentei ser compreensiva por um tempo. No entanto, não demorou muito para eu questionar a proximidade deles. Em um fim de semana, meu marido, que normalmente dorme até tarde, acordou antes de mim e começou a se preparar para sair. Eu perguntei se ele tinha planos para ir a algum lugar naquele dia, ao que ele respondeu: "Vou fazer compras com a mamãe." "Celina, você pode continuar dormindo." Isso foi totalmente inesperado. Aparentemente, ela queria comprar algumas roupas e queria a opinião dele, então pediu para ele acompanhá-la. Isso me chateou, mas eu tentei manter a calma e disse: "Hoje é nosso dia de folga juntos, depois de um longo tempo, por que não fazemos algo?" Mas ele balançou a cabeça, dizendo: "Eu gostaria, mas prometi para a mamãe primeiro e ela parece estar me esperando lá fora." Fiquei surpresa e corri até a entrada de pijama. Olhando pela janela, vi o carro vermelho brilhante da minha sogra estacionado lá fora. Notando meu olhar, ela saiu do carro sorrindo maliciosamente e disse: "Bob, você está demorando muito." "Oh, Celina ainda está dormindo a essa hora, mesmo sendo uma esposa que fica em casa. Isso é bem preguiçoso da sua parte. Devo te dar um despertador de presente?" Com os lábios tão vermelhos quanto o carro, ela riu alto e então pegou amorosamente a mão do meu marido, levando para o assento do passageiro. Fiquei sem palavras assistindo a interação íntima deles e só pude assistir enquanto eles se afastavam alegremente. Depois desse incidente, comecei a notar mudanças no meu marido. Ele quase parou de fazer as tarefas domésticas que costumava fazer regularmente e começou a visitar a casa dos pais quase todos os fins de semana. Sua atitude em relação a mim mudou e ficou mais exigente. "Você é muito preguiçosa, Celina. Sempre que estou de folga, você só dorme. Você acha que está cumprindo seus deveres como dona de casa? Você até parou de usar maquiagem. Só porque está casada não significa que deve ficar desleixada. Até a mamãe está preocupada com você. Talvez você devesse visitar seus pais de vez em quando. Não sei o que minha sogra diz sobre mim, mas meu marido certamente está tirando proveito disso. Ele nunca reclamou dos meus cochilos ou da minha maquiagem quando estávamos namorando. Mas, como meu marido sugere, talvez minha sogra esteja genuinamente preocupada com meu comportamento. Porém, considerando como minha sogra trata meu marido como seu namorado, não posso deixar de pensar que ela está apenas tentando me irritar. Esperava que as coisas mudassem quando tivéssemos um filho. Não muito tempo depois de começar a ter dúvidas sobre meu marido, descobri que estava grávida. Meu marido ficou extasiado, seus olhos brilhando de alegria enquanto segurava minha mão, prometendo que enfrentaríamos essa gravidez juntos. No entanto, o assédio da minha sogra só se intensificou. Ela ligava para meu marido por coisas triviais, como fazer compras, ir ao médico ou limpar a casa dela, deixando-me grávida sozinha. Tentei explicar ao meu marido que as ações dela tinham uma intenção maliciosa contra mim, mas isso saiu pela culatra. Subitamente furioso, ele disse: "Toda vez que nos encontramos, mamãe fala sobre você, dizendo que você deveria ir para a casa dos seus pais ou tirar um tempo para si mesma. Ficar brava assim vai afetar nosso bebê. Apenas aceite o cuidado e a preocupação da mamãe." A partir de então, ele frequentemente me deixava sozinha. Conforme os dias passavam, meu enjoo matinal piorava e eu expressava meu desejo de tê-lo comigo o máximo possível. No entanto, ele respondia: "O que posso fazer mesmo se eu estiver com você?" Mamãe também queria ficar sozinha quando estava grávida e nem queria ver papai. Sentindo-me fisicamente e mentalmente exausta, decidi enfrentar essa batalha sozinha. Além disso, em um dia em que estávamos fazendo compras para itens do bebê, encontramos inesperadamente um colega do meu marido. Ele disse para mim: "Ouvi dizer que Bob tem participado ativamente de aulas para pais. Sua estante em casa está cheia de livros sobre paternidade, certo? Ele vai ser um ótimo pai, com certeza. Fazendo compras com a esposa hoje. Mal posso esperar para o seu bebê chegar." "Surpresa?" acabei dizendo sem querer. "O quê?" Bob rapidamente interveio com um sorriso tímido, dizendo: "Vamos, pare com isso." Aparentemente, ele estava se retratando como um futuro pai entusiasta no trabalho, até inventando histórias. Embora eu tenha ficado em silêncio para evitar uma discussão,
Senti minha raiva fervendo por dentro. Desde então, ele continuou a priorizar tarefas com sua mãe, e ocasionalmente, quando encontrávamos seus colegas, eles sempre diziam: Celina, você tem marido dos sonhos, com um toque de inveja. Esse tipo de comportamento foi se acumulando com o tempo, e comecei a desconfiar das ações e palavras de Bob. Não posso dizer com certeza se o estresse foi o gatilho, mas um fim de semana, enquanto estava fazendo almoço, notei que minhas calças estavam molhadas. Um pensamento cruzou minha mente e imediatamente corri para o banheiro, temendo que minha bolsa tivesse rompido. Gritei pela casa onde Bob ainda estava dormindo, dizendo para ele preparar o carro rapidamente. Bob, inicialmente grogue, rapidamente percebeu a situação e ficou pálido, correndo para meu lado para me ajudar a andar. A enfermeira tinha me dito várias vezes para ir direto ao hospital se minha bolsa rompesse. Entendendo a potencial urgência da situação, Bob começou a entrar em pânico enquanto finalmente estávamos no carro a caminho, e eu começava a sentir as contrações. O telefone de Bob tocou, mas ele não pôde atender, pois estava dirigindo. Lutando contra a dor, olhei para a tela. Um sentimento de afundamento me invadiu quando vi o nome Linda, sua mãe. Olhando para a tela por um tempo, o toque persistiu. Pensando que poderia ser mais rápido simplesmente atender e explicar, relutantemente peguei o telefone. Bob, onde você está? Você se lembra de que hoje é nossa aula semanal de tricô, certo? Você esqueceu? Eu estremeci com a voz suave que ela nunca usava quando falava comigo, mas decidi explicar para minha sogra. O caso é que minha bolsa acabou de romper e estou a caminho do hospital com Bob. Assim que disse isso, minha sogra começou a gritar comigo como se fosse outra pessoa. E o que eu tenho a ver com isso? Não use meu filho como seu serviço de táxi pessoal. Posso falar com Bob? Tenho minha aula semanal hoje, afinal de contas, e já estava planejada antes. Fiquei sem palavras. Não só ela não se importava com o bem-estar do neto, como também disse que não se importava, mesmo quando permaneci em silêncio, ainda podia ouvir sua voz estridente. Sinto muito, Celina, meu marido disse calmamente. Por um momento, pensei que ele estava se desculpando comigo pelo desabafo da mãe, mas então percebi que ele estava abrindo a porta do banco de trás onde eu estava deitada. Não fazia ideia do que ele queria dizer e a dor era tão intensa que fiquei simplesmente em choque. Então ele disse: eu prometi levar minha mãe, então você pode chamar um táxi ou uma ambulância daqui. Espera um segundo, você está priorizando a aula de tricô dela em vez do seu próprio filho? Eu não consigo convencê-la. Então você tem que falar com ela. Está ficando mais doloroso. Precisamos nos apressar. Eu levantei minha voz, pois estava perdendo a paciência, mas meu marido fez uma careta e disse: é algo semanal, não dá para evitar, certo? Desculpe, esqueci de te contar sobre isso. Aqui está algum dinheiro, tente se virar com isso. Ele tirou R$20 da carteira e os empurrou na minha bolsa. Depois voltou para o banco do motorista e, sem hesitação, foi embora me deixando para trás. Isso não pode ser real. Fui deixada não muito longe de nossa casa. Considerando que os vizinhos poderiam ver, rapidamente procurei um serviço de táxi. Enquanto isso, podia sentir o líquido amniótico fluindo entre minhas pernas. Em pânico com o pensamento da segurança do nosso bebê. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto eu lutava com o telefone. Nem o bebê nem eu fizemos nada para merecer isso. De repente, ouvi meu nome sendo chamado. Virei-me e vi um rosto familiar. Você parece tão pálida. Sem tempo para conversa. Entre no carro agora. Essa pessoa gentil me ajudou a entrar no banco de trás do carro. O marido dela ajustou o banco da frente para mim. O resto foi um borrão. Assim que chegamos ao hospital, eles me levaram para um quarto preparado pelas enfermeiras. Eu estava com tanta dor que gemia, mas fui informada de que ainda tinha algum tempo antes de dar à luz e deveria descansar. A dor era tão intensa que às vezes eu sentia que ia desmaiar. De repente, meu telefone tocou. Pensei que poderia ser minha mãe retornando minha ligação, mas era meu marido. Olhando para o relógio, já era o final da tarde, quase 3 horas haviam se passado. E fiquei chocada que ele só agora estava chegando ao hospital. Decidi não atender, mas ele continuou ligando. Então, irritada, atendi. Celina, me ajude. Preciso que você explique a situação para mim. Teria sido bom se ele ao menos mostrasse alguma preocupação por mim. Não sei o que está acontecendo com meu marido para ele pedir ajuda, mesmo se estivesse prestes a ser comido por um crocodilo. Não há obrigação da minha parte de ajudar alguém que abandonou nosso filho. Quem você pensa que é? Gritei com meu marido pelo telefone e desliguei.
Um pouco depois, entrei em trabalho de parto sozinha. Teria sido bom ter um marido confiável ao meu lado em um momento como este, mas o marido sem noção que não consegue nem priorizar está por perto. Talvez fosse melhor ele não estar lá. Em vez disso, tive o apoio de uma enfermeira gentil e, tarde da noite, meu tão esperado bebê nasceu. Tanto o bebê quanto eu estávamos seguros após o nascimento, e eu estava tão exausta que adormeci imediatamente. Na manhã seguinte, a enfermeira entrou no meu quarto e me disse que meu marido havia chegado. Aparentemente, ele veio logo após o parto, mas como eu estava em sono profundo, a enfermeira gentilmente mandou embora. Honestamente, pensei que nunca mais gostaria de vê-lo. Mas quando ele entrou no quarto com uma aparência abatida, não pude deixar de perguntar o que havia acontecido no dia anterior. A senhora vizinha, que sempre se dava bem comigo, me pegou quando eu estava em apuros e me levou ao hospital. Como o filho dela tinha minha idade, ela sempre cuidou de mim como se eu fosse sua própria filha. Ela foi meu pilar de apoio quando eu era recém-casada e me sentia insegura. Quando ela perguntou sobre meu marido no carro, eu disse que ele estava deixando a mãe para suas aulas de artesanato. Ela ficou furiosa em meu nome. Eu não fazia ideia de que sua raiva o empurraria para o limite. Depois que ela me deixou no hospital, aparentemente espalhou a notícia por toda a vizinhança. Dado que ela era chefe da associação comunitária local, tinha muita influência e seus amigos confrontaram meu marido em massa. Parece que a situação foi tão caótica que curiosos se reuniram ao redor da nossa casa. Pedir minha ajuda nessa situação mostrou claramente sua falta de inteligência. Eu não tinha recebido uma única ligação da minha sogra e já havia tomado minha decisão. Você pode ir embora? Não estou me sentindo bem e meus pais chegarão em breve. Eles sabem sobre isso, certo? Quero me desculpar. Posso ficar? Meu marido murmurou em um tom lamentável. O quê? Não me importa se você quer se desculpar. Estarei ocupada. Então saia, por favor. Não diga isso. Aliás, onde está nosso bebê? Deixe-me vê-lo uma vez, então eu saio. Vá embora. Há outras mães esperando aqui, então saia. Mesmo depois da minha resposta fria, ele ficou. Então eu ignorei. Virei de costas e me cobri. Ei, por favor, desculpe. Você pode pelo menos ligar para minha mãe? Quero enviar uma foto do bebê. Eu não aguentava mais e estava prestes a empurrá-lo quando... O que você está fazendo? Não toque nela. Meus pais tinham acabado de entrar no quarto. Minha mãe correu para o meu lado e empurrou meu marido. Como você ousa sacudir uma mulher que acabou de dar à luz? E depois do que fez, como ousa mostrar seu rosto aqui? Estou tão desapontada com você. Saia agora. Nunca tinha visto minha mãe tão furiosa. Meu marido ficou intimidado e finalmente saiu do quarto. Meu pai o seguiu e tenho certeza de que o repreendeu. Recusei-me a ver meu marido durante minha estadia no hospital. Depois de receber alta, peguei meu filho e fui para a casa dos meus pais. Com medo de que ele pudesse fazer algo, sugeri a ideia de divórcio pelo telefone. A partir de agora, vou prosseguir com o divórcio através de um advogado. Ignorei completamente qualquer objeção dele. A propósito, os danos a que me refiro são os arranhões e contusões que tive quando ele me puxou à força para fora do carro. Ele tentou inventar desculpas, mas eu disse que tenho testemunho da senhora vizinha e do marido dela, junto com fotos das lesões daquele dia. Ele então ficou em silêncio. Meu advogado mencionou que, como isso foi uma má conduta grave contra uma mulher grávida, a compensação poderia ser substancial. Enquanto eu estava ocupada cuidando do bebê, minha sogra, Linda, uma vez invadiu a casa da minha família. Os rumores espalhados por Celina não desapareceram facilmente, e os olhares dos vizinhos eram frios. Aparentemente, ela estava me culpando por tudo isso e por não respeitar a família deles. No entanto, meu pai intimidante lidou com tudo, afastando mãe e filho. Às vezes pensava que talvez devêssemos ter feito isso desde o início, mas meu pai disse que o chefe de uma família não entra em cena facilmente, tentando soar todo imponente. Depois que me acostumei a ser mãe, convidei a senhora vizinha para minha casa e a apresentei aos meus pais. Ela rapidamente se tornou amiga da minha mãe, já que eram da mesma idade, e decidiram manter contato. A senhora vizinha compartilhou uma história que ouviu de uma amiga que trabalha meio período na empresa do meu ex-marido. Esta amiga, como ela, gosta de fofocas e parece ter espalhado a história do ex para os outros. Em algum momento, a história se espalhou como um incêndio e foi exagerada ao longo do caminho, e a reputação dele sofreu um grande golpe.
dado que ele estava se passando por um novo pai e marido devotado, a reação foi severa. Ele acabou sendo desprezado por chefes e colegas, levando a deixar o emprego. Aproximando-se dos 30 anos, desempregado e sem certificações profissionais, ele parecia estar vivendo modestamente, confiando nos fundos de aposentadoria e nas economias da mãe, tornando-se um pouco recluso devido ao julgamento da comunidade. Alguns anos depois, recebi uma ligação dele, de quem eu quase tinha esquecido. Ei, onde você está? Estou fora da casa da sua família agora. Sua saudação rude me fez responder da mesma forma. Eu me mudei. O que você quer? Você se mudou? Vivendo bem com o dinheiro da compensação que eu te dei, né? Deve ser bom. Volte agora mesmo. Vamos recomeçar. Mamãe quer te ver também. Seus devaneios não faziam sentido, porque eu voltaria para você. Você ainda está falando da mamãe depois de todo esse tempo? Não me ligue de novo. Não quero ouvir. Desliguei sem esperar uma resposta, e por um tempo meu telefone continuou tocando. Quando finalmente consegui bloquear suas chamadas, ele começou a me inundar com mensagens de texto implorando por reconciliação. Li-as apenas para ter certeza, mas estavam cheias de bobagens como: você não acha triste uma criança não ter um pai? E mesmo que você deva tanto à mamãe, não deixá-la ver o neto é totalmente desrespeitoso. Apaguei todas e mudei meu endereço de e-mail. Embora todo esse incidente tenha sido um pesadelo, permitiu-me prosseguir com o divórcio de forma vantajosa e tomar as medidas apropriadas contra ele. Se um membro da família vai ser tão inútil, é melhor para meu filho que não estejam em nossas vidas. Encontro conforto nesse pensamento enquanto aproveito a maternidade apoiada por meus pais, que agora se tornaram avós amorosos.